Hoje, então, nossa última aula antes da prova, né? Antes da prova, que é sexta-feira, a hora da verdade, né? É. Olha, então, hoje, aula de revisão, tá? Aula de revisão. Vamos fazer uma revisão das coisas que a gente viu, coisas que pode cair na prova, né? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão, né? Coisa que vai cair, que pode cair na prova. Mas olha, pense no seguinte, com relação à aula de hoje. Eu vou resolver algumas questões de provas passadas, fazer um gráfico de função, por exemplo. Mas pensem assim com relação à aula de hoje. Não esperem que vá cair na prova exatamente a questão que eu vou fazer aqui, né? Tá bom? Mas assim, vejam que na resolução da questão que eu vou fazer, veja que tem coisas que vão ser preciso na prova lá, né? Certas passagens, por exemplo, que é feito para resolver uma questão ou outra, pode aparecer lá numa passagem lá, quando você estiver resolvendo uma questão, mesmo que não seja essa questão daqui, tá bom? Então, as questões que eu vou fazer aqui, vocês seria bom depois da aula, se preparando para a prova, refazer várias vezes, tá bom? Para você ficar esperto naquelas passagens, naqueles truques que são feitos aqui para resolver essas questões, tá? E também, como eu sempre digo, para você se preparar bem para a prova, é bom você pegar e resolver as provas antigas, né? Resolver as provas antigas. Veja aqui, só com o que é visto aqui na aula, não capacita você a tirar uma boa nota na prova, não. Porque aqui a gente vê muito rápido, a gente vê poucos exemplos, que tem muita matéria para dar. A gente não fica resolvendo muitas questões, você resolve mais questões lá na aula de sexta-feira. Então, se você, além aqui da aula, você tem que se preparar para a prova. E uma boa maneira de se preparar é resolver as questões antigas, tá? Então, eu vou fazer aqui uma de gráfico logo. Então, vamos fazer essa questão aqui, ó. Tá bom assim? Esboce o gráfico da função f de xy igual a y² menos x ao quadrado. Por exemplo, tá? É uma função aí que eu quero o gráfico dela, uma função de duas variáveis, tá bom? Então, para o gráfico dessa função, quando você for construir o gráfico, é melhor você, em vez de escrever a função assim, escrever dessa maneira aqui, né? Z no lugar do f de xy, né? Igual a y² menos x ao quadrado. E agora você segue aqueles 5 passos, né? 5 passos. O primeiro passo aqui, o domínio da função. O domínio, ela não tem problema, essa função, não vai dar problema em número nenhum, né? Então, o domínio é todo o R2. E a imagem, observe que a imagem, quando eu faço y igual a 0, ela vai atingir todos os números negativos, né? Quando eu faço x igual a 0, ela atinge todos os números positivos. E atinge o zero também, né? Então, a imagem dessa função é todos os reais, tá? Então, olha, isso já dá uma informação sobre o gráfico dessa função. Eu já sei, por exemplo, que se eu projetar o gráfico dessa função no plano xy, dá todo o plano xy. E se eu projetar o gráfico dessa função no eixo z, dá todo o eixo z, né? Que é a imagem, né? Então, essa função, o gráfico dela se espalha por todo o espaço, tanto acima do plano xy quanto abaixo do plano xy, tá? Aí, outra coisa é interseção, né? Interseção com o plano XZ, né? Interseção com o plano XZ.
Então, nessa expressão aqui, para ver a interseção com o plano XZ, eu vou fazer y igual a zero, né? Y igual a zero. Então, y igual a zero aqui, eu vou ter z igual a menos x ao quadrado, né? Isso aqui é o que é isso aqui num plano formado por x e z, né? É uma parábola com cavidade para baixo, né? Então aqui está o eixo z, aqui está o eixo x. É uma parábola aqui assim, ó. É essa parábola aí. Z igual a menos x ao quadrado, tá? Aí você vai fazendo um rascunho logo, para você ter uma ideia de como é o gráfico, né? Vai fazendo um rascunho aqui, ó. Você tem aqui o eixo Z, você tem aqui o eixo X, né? O eixo X, e você tem aqui o eixo Y. Tá bom? Então, nesse plano bem aqui, ó, nesse plano aqui, no plano XZ, quando o gráfico passa por ele, quando o gráfico passa por esse plano, dá uma parábola aqui para baixo, ó. Dá uma parábola aqui embaixo, tá? Ela vem para cá, assim. Certo? Nesse plano aí, nesse plano aí. Ok? Agora, interseção com o plano YZ, né? Fazer bem aqui, é o segundo passo. Interseção com o plano YZ. Então, nessa expressão aqui, eu vou fazer agora YZ, né? Eu vou fazer x igual a zero. Então, eu vou obter z igual a y ao quadrado. Então, num plano aqui, no plano com as variáveis z e y, isso aqui é a parábola, só que com concavidade para cima, né? É essa parábola aqui. Tá? Isso aqui são os pontos z igual a y ao quadrado. Então, nesse plano bem aqui, ó, plano YZ, nesse plano aqui, assim, ó. Aqui assim. Aí dá uma parábola com concavidade para cima. Uma parábola aqui, vai passar lá atrás desse plano e vem para cá, ó, tá? É uma coisa assim, daquele jeito. Se você imaginar aqui nesse espaço aqui, esses eixos, eixo Z aqui, eixo X aqui, eixo Y aqui, né? Quando você corta o gráfico de cima a baixo, na direção do eixo XZ, dá uma parábola para baixo aqui. Mas quando você corta aqui, de cima a baixo, na direção do eixo do plano YZ, aí dá uma parábola para cima. Então você tem uma parábola para baixo aqui assim, ó, e uma parábola para cima aqui assim. Entenderam? Então já é uma ideia de como é esse gráfico, né? Agora eu vou fazer cortes na horizontal para saber como que fica, né? Então os cortes são as curvas de nível ou o mapa de contorno, né? Mapa de contorno. Que são as curvas de nível, tá? Então, eu vou ter que pegar aqui no conjunto imagem elementos daqui do conjunto imagem, tá? Então, eu vou pegar um C do conjunto imagem e vou substituir esse C no lugar do Z para ver que curva que dá no plano XY, né? Eu vou ter três situações que a gente vai precisar destacar aí, que é quando C é zero, quando C é positivo e quando C é negativo, né? Às vezes, dependendo da fórmula da função, a gente não precisa fazer essa separação, mas nesse caso precisa, porque para cada um desses valores de C,
vai dar uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, primeiro caso aqui. O c igual a zero. Então você coloca zero bem aqui, ó. Você vai ficar assim, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a zero. Já estou colocando do outro lado. O que é isso? Que curva que é essa no espaço, no plano xy? Você pode pensar assim, olha, isso aqui eu vou fazer assim. Y ao quadrado, vou passar o x para o outro lado, vou achar a raiz, vai ser mais ou menos raiz de x ao quadrado. Isso aqui vai ser mais ou menos, raiz de x ao quadrado é módulo x. Então dá duas funções, da função y igual a módulo x e da função y igual a menos módulo x, né? Tá? Eu queria... Deixa eu escrever aqui para fazer bem aqui, ó. Escrever menor aqui. Então, essa aqui é y ao quadrado igual a raiz quadrada de x. Eu achei a raiz. Isso deu y igual a módulo, mais ou menos módulo de x, né? Mais ou menos módulo de x. Aí, então, eu tenho duas funções. Essa aqui. Como é essa função aqui, ó? Essa função aqui é assim, ó. É a módulo x. Aqui é y, aqui é x. E também dá essa outra aqui, y igual a menos módulo x. Como é essa função aqui? Essa é assim, ó. Tá? Então, essas duas funções são referentes ao nível zero. Ao nível zero. Quando eu faço c igual a zero. Primeiro caso, né? Tá? Agora eu vou fazer o segundo caso. C maior que zero. Então você pega esse c e coloca aqui, ó. O que que dá? O que que dá? Vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado igual a c. Você pode fazer assim, ó. Você passa esse c para cá dividindo, ó. Menos. Dá 1 aqui, né? Isso aqui ainda você pode fazer assim, ó. Esse c é raiz de c ao quadrado. Que curva é essa? Se fosse mais, era uma elipse. Se fosse mais, é uma elipse. Na verdade, essa curva é uma hipérbole. Hipérbole, né? Que ela passa, se você fizer x igual a zero, ó, x igual a zero aqui, ó, ela vai passar no mais ou menos raiz de c. Vai passar no mais raiz de c e no menos raiz de c. Ela é uma curva assim, ó. Uma curva assim. Aqui está o x, aqui está o y. Então, aqui, ela vai passar aqui assim. Aqui é o raiz de c. E aqui também. Aqui é o menos raiz de c. Ela tem dois ramos. Então, essa é a curva referente a um nível positivo, né? Agora, o outro caso, o terceiro caso, quando o c é negativo, aí eu vou ter de novo, eu ponho o c aqui, ó. Mas pensa que o c é negativo, tá? É menos 2, é menos 1. Eu vou ter isso aqui, ó. Aí eu vou multiplicar por menos 1 isso aqui. Aqui vai ficar menos y, aqui vai ficar mais x. Eu já vou colocar assim, ó. Menos y e menos c. Agora, olha, isso aqui é interessante. Esse c aqui é positivo. Esse menos c é positivo, porque o c é negativo, tá? Eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter assim, x ao quadrado menos c igual a 1. E ainda dá para escrever assim, ó. Raiz de menos c ao quadrado.
Pode parecer estranho raiz de menos c, mas lembra que esse c é negativo, com esse menos fica positivo, tá? E isso também é uma hipérbole, né? Que passa no raiz de menos c e no menos raiz de menos c. Mas só que no y, quando eu faço x igual a zero agora, aqui. Quando eu faço y igual a zero, eu vou ter o x igual a raiz de menos c. Mais ou menos raiz de menos c. Então é uma curva assim, ó. Aqui está o y, aqui está o x, ela passa aqui assim. Aqui é o raiz de menos c. E aqui? Aqui é o menos raiz de menos c. Tá? É isso, então, essa curva, essa curva, ela é assim, ó. Se eu fizer o mapa de contorno dela, então, aqui está o y, aqui está o x, e aqui estão os níveis, né? Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível menos 1, menos 2, menos 3, né? No nível 0, eu tenho essas duas curvas, essas duas funções aí. Esse e esse. Que dão, na verdade, essas retas aqui, ó. Então, essas são as retas referentes ao nível 0, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Aqui está o y e aqui está o x. Então, referente ao nível 0, eu tenho essa bissetriz aqui e essa bissetriz aqui. Referente ao nível 1, eu tenho essa hipérbole que passa no raiz de 1. Raiz de 1 e menos raiz de 1. Eu tenho essa hipérbole aqui, digamos que aqui é o 1, ó. Ela passa bem aqui assim, ó. 1. E aqui também. Referente, então, eu já fiz o nível 0, o nível 1, nível 2 é a hipérbole que passa no raiz de 2. Se aqui for o 2, ela passa por aqui assim, ó. Aqui no raiz de 2. Se aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, então ela passa por aqui assim. Menos raiz de 2. Nível 3, ela vai passar é uma hipérbole que passa no raiz de 3, aqui assim. E aqui assim. Raiz de 3 aqui. Aí o nível 4 passa no raiz de 4, que é 2, tá? Então, olha, gravem aí, ó. Esse aqui é nível 0. Esse aqui é nível 1 e aqui também é nível 1. Aqui é nível 2. 2. Aqui também é nível 2. Aqui é nível 3. Aqui também é nível 3. Tá? Aí, tentem imaginar depois que eu vou pegar esse eixo aqui, que vai ser o eixo Z, vou fincar bem aqui, e imaginem cada uma dessas curvas na sua altura, né? Essa aqui está na altura 0. Essas duas estão na altura 1. Essas duas na altura 2. Na altura, essa aqui na altura 3. Tá? Menos raiz de 3. Agora, referente ao nível 1, é a hipérbole que passa no menos raiz de menos 1, né? Menos 1, que dá 1. Então, só que no eixo x, então, é uma hipérbole aqui, assim, ó. Passa aqui no 1 e aqui também, ó. Essa aqui é referente ao nível menos 1. Então, se eu colocar o eixo aqui, essa curva está lá atrás do quadro, né? Na profundidade menos 1. E aqui 2, menos 1, menos 2. Referente ao nível menos 2, é uma hipérbole que passa no raiz de menos 2. Então é uma hipérbole aqui, assim, ó.
E referente ao nível 3, uma hipérbole que passa no raiz de 3 aqui no eixo x. Tá, e esse é o mapa de contorno da minha função, tá? Aqui é o c igual a menos 1, c igual a menos 1. Aqui é c igual a menos 2, c igual a menos 2 aqui. C igual a menos 3, também aqui c igual a menos 3, tá? Só com o mapa de contorno é possível visualizar, imaginar como é o gráfico, né? É aquilo, você tem que pegar esse eixo aqui, fincar aqui e imaginar cada curva na sua altura, né? Vamos tentar fazer isso, ó. Ó. Vamos pegar as curvas referentes aos níveis positivo. Nível 1, 2, 3, que são essas aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3. Ó. Onde está essa curva? É uma curva envolvendo o eixo Y, né? E na altura 1, na altura 2, na altura 3. Então, olha aqui, ó. Na altura 1, está bem aqui o 1, ó. Então, dá uma hipérbole aqui, assim, ó. Para cá, assim. E para cá também, ó. Lá por trás. É essa hipérbole aqui, ó. Eu desenhei esta aqui, ó. Eu fiz a curva de conta aqui, ela, ó. Na altura 2, é esta hipérbole aqui, ó. Tá? Então, uma hipérbole bem aqui, assim. Na altura 3, uma hipérbole aqui. É assim que é para cima essa função, né? Aí na profundidade menos 1, é essa hipérbole aqui, ó. Aqui é menos. Menos 1. Essa aqui, ó. É uma hipérbole envolvendo o eixo o eixo x. Só que na profundidade menos 1, ó. Menos 1 aqui. Ela envolve o eixo y. Ela está aqui embaixo, ó. Ela vem para cá uma parte e lá para trás. No nível menos 2, vem para cá e para lá. No nível menos 3, dá para imaginar? Olha aqui, ó. É uma curva assim, ó. É uma curva assim. É uma superfície assim, ó. Olha só, presta atenção no desenho, ó. A interseção com o plano YZ dá uma parábola. Dá uma parábola, essa parábola aqui, assim. Dá uma parábola, essa aqui, ó. Então é uma parábola aqui, ó. Sim. A interseção com o plano XZ é uma parábola aqui para baixo. Tá? Uma parábola aqui para baixo. Assim, ó. Tá? Aí quando eu vou cortando, aqui em cima vai dar uma hipérbole para cá e uma hipérbole para cá. Quando eu vou cortando aqui embaixo, vai dar uma hipérbole para cá e outra para lá. É a mesma hipérbole, só que com 2 ramos. Vai dar uma superfície assim, ó. Tá? Dá para imaginar? É assim, ó. O eixo Z está bem aqui, ó. O eixo Y está aqui dentro, ó. Está aqui dentro, assim, ele pega essa parábola aqui, ó. Ele vai sair bem aqui. Eixo Y. O eixo X, ele pega essa parábola bem aqui, ó. Ele vem lá aqui, passa para cá, assim, o eixo X. Vai lá para trás da superfície. É isso. Com que parece essa figura? Parece uma sela. Parece uma sela de cavalo.
cavalo vai aqui embaixo, o cavaleiro senta aí em cima, né? É uma superfície formada por... É isso, essa superfície, então, ela é o gráfico desta função aqui, ó. Tá? Os pontos do espaço, os pontos x, y, z do espaço que satisfazem essa igualdade estão sobre essa superfície, tá? Como ela é formada por parábolas e hipérboles, ela recebe o nome de paraboloide hiperbólico, né? Mas ela tem um apelido, é Sela, tá? Ela é uma figura importante, tá? Nesse curso. Nós vamos estudar os pontos de uma função que são chamados pontos de Sela, que são dados em homenagem a esse gráfico, tá? Olha, talvez na prova caia um gráfico para... Caia, talvez, tá? E aí sempre tem aquele que diz, ah, professor, eu não sei desenhar. Te vira, tá? Pode ser que na prova peça o mapa de contorno e o gráfico só. Aí você só desenha o mapa de contorno e o gráfico. Mas para desenhar o gráfico você tem que fazer aquilo tudo lá. Domínio, interseção, com os z's. Diga, meu amigo. Você é o? Nelson. Nelson? Fala, Nelson. Nelson, de que curso? Engenharia mecânica. Sim, diga. Professor, eu queria saber o que aconteceu com o gráfico, tipo, esse X aqui. O gráfico de identidade, esse aqui. Esse vem aqui, olha. Ah, tá. Ele está bem aqui, ó. C igual a 0. Ele está aqui no plano, ó. Bem aqui e bem aqui. Ah, então ele existe aí. Ele existe. Ah, tá bom. Tá, Senta lá que eu vou te mostrar. O Nelson quer respostas, mas ele não sabe a pergunta direito. Olha, Nelson. Você está vendo aí, ó? Esse é o mapa de contorno. É essa figura aqui. E tá vendo aqui, olha, o que você está falando? O x igual a 0, y igual a 0, essas duas retas. Na verdade, isso não é um mapa de contorno, não. É a própria superfície, só que eu coloquei o eixo Z bem perpendicular à parede, né? Então, ó, aqui é o eixo Y, ela vai subindo para cá, vai descendo para cá. Olha só, presta atenção, ó. Eu vou mover. Tá vendo? Olha onde está aqui, ô Nelson, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? É que eu não desenhei aí, já estava muito cheio de risco, mas está aqui as retas, ó. Eles fazem parte da superfície, as duas retas, tá? Tá vendo aí? Olha a parábola aqui, olha, a parábola aqui. A posição certa é essa aqui. A posição que ele sempre desenha é essa, tá? O eixo Y, não é essa ainda. Aqui o eixo X positivo, o eixo Y, é essa posição aqui, ó. Tá vendo a parábola com cavidade para cima? Interseção com o eixo Y e Z, né? Isso. E a parábola com cavidade para baixo, olha a parábola para baixo aqui, ó. Interseção com o plano XZ. Então eu tenho a parábola para baixo, tenho a parábola para cima, com cavidade para cima, e tenho as hipérboles, está aqui, ó. Uma hipérbole para cá, e outra aqui, ó, para cá assim, e outra para lá, para baixo, tá? É o paraboloide hiperbólico. Tudo bem? Então tá. Aqui o paraboloide hiperbólico dentro de uma caixa, ó, para a sensação de tridimensionalidade ficar melhor, né? Ficar melhor. Aqui, ó. Olha o que vai acontecer, tá vendo aí? Esse é o paraboloide hiperbólico. Virou um paraboloide, né? Por que eu fiz isso?
Por que eu fiz isso? Só para me divertir mesmo. Eu gosto de ficar brincando com essas coisas. O paraboloide virando paraboloide hiperbólico. Uma GIF. Olha só. Então tá, pessoal, olha, quem não sabe desenhar, treina, tá? Treina. Eu estou tentando organizar essas provas, tudo num arquivo. Já tem um aí, né? Mas eu estou tentando fazer melhor. Aqui são as provas do segundo semestre de 2017. Essa é a prova 1, tipo A. Primeira chamada. Nessa primeira chamada tinha essa questão aqui, ó. Questão 4, valia 2,5. Olha como é essa. Vamos resolver essa questão, tá? Olhem o enunciado dessa questão. Vamos ler aqui junto e a gente tentar entender. Duas partículas se deslocam no espaço com suas trajetórias dadas, em função do tempo por... Está aqui, ó. A função alfa e beta, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, a função alfa é t ao quadrado, 2/3 de t ao cubo. Então, tem uma partícula que se desloca no espaço e a posição dela em cada ponto é dada em função do tempo por isso. Então, essa curva descreve a trajetória da partícula. E lembrem, então, que esse t, ele é o tempo, ele é positivo. Começa no zero e você não usa t negativo, né, nesse caso, tá? Aí o beta de t, a outra partícula, t ao quadrado menos 6, 1/3 de t ao cubo e 2t quadrado. Deixa eu ver se está certo. T ao quadrado menos 6, 1/3 de t ao cubo, 2t. E a outra, t quadrado, 2t. Tá. Aí tem outra partícula também se deslocando no espaço. E aí, essas partículas, elas... Vamos continuar lendo lá. Vamos continuar lendo. O que diz lá? Então vamos ver. Duas partículas se deslocam no espaço com suas trajetórias dadas em função do tempo por alfa de t está ali, beta de t. Ó, encontre o instante e o ponto nos quais essas partículas colidem. Então você tem que encontrar o instante em que elas se encontram. E esse ponto que elas se encontram, entenderam? Tá bom ou não? E mais. E calcule a distância percorrida, comprimento da trajetória, por cada partícula, desde o instante inicial t igual a 0 até o momento do impacto. Vocês entenderam? Então é isso, olha. Esse problema é assim, ó. Graficamente é assim. Você tem aqui o R3. Você tem aqui o R3. Tá? Eixo Z, eixo X, eixo Y. Olha, não precisa fazer isso, mas, por exemplo, no instante t igual a 0, quando é 0 aqui, fica 0, 0, 0. Então, a primeira partícula, ela começa o movimento dela aqui na origem. Só para a gente ter uma ideia, isso não precisa fazer. O beta de 0, olha, vai ficar menos 6, 0, 0. Então, a beta de 0, ela começa o movimento dela aqui no menos 6, aqui, ó. Então, começa a contar o tempo, essas partículas se deslocam. Uma vai se deslocando aqui, aí a outra sai aqui se deslocando aqui. E elas vão colidir. Então, acha esse ponto aqui de colisão, entendeu? Se a partícula primeira não colidisse, ela ia continuar para lá. Se a outra não colidisse, ela ia continuar para cá. Mas elas se encontram nesse ponto. Acha esse ponto.
acha o momento em que elas se encontraram. Tá? É o que está pedindo lá, cadê, ó? Encontre o instante e o ponto nos quais essas partículas colidem. E calcule a distância percorrida por cada partícula, desde o instante inicial até o momento do impacto. Aí, então, você tem que calcular esse comprimento aqui, ó. E depois calcular esse comprimento aqui, ó. É isso que é o problema, tá? Esse que é o problema. Vocês conseguem fazer isso? Valia 2,5. Valia 2,5. Olha aí, pessoal, olha aí, olha aí, ó. Olha aqui, olha as duas partículas aí. A azul aqui é a alfa, ela está na origem. A verde é a beta, ela está lá no menos 600, tá? Aí começa a contar o tempo. Elas vão se movendo, elas estão se movendo. Estão se movendo, ó. Bum. Entendeu? É. A verde é um míssil. Ele está indo atingir um alvo. A azul é um antimíssil. Para impedir o míssil de atingir o alvo. Entendeu? É bacana esse problema. Vamos resolver. Primeira coisa, achar o instante de impacto. Achar o instante de impacto. Em qual T essas partículas vão colidir? Olha, elas vão colidir para um T em que essas duas ênuplas vão dar igual. Quando essas trajetórias estiverem no mesmo ponto. Então, o momento de impacto é o ponto T, tal que alfa de T é igual a beta de T. É isso. Então, você iguala os dois e vê o que você consegue fazer, né? O alfa aqui, ó. O alfa é t quadrado, 2/3 de t ao cubo. O beta é t ao quadrado menos 6, 1/3 de t ao cubo, 2t quadrado, tá? Então eu tenho uma igualdade de ênuplas, né? Aquilo que eu falava nas primeiras aulas. Quando duas ênuplas são iguais? Quando o primeiro é igual ao primeiro de uma é igual ao primeiro da outra, o segundo de uma é igual ao segundo da outra, e assim por diante. Aí então iguala aí, ó. Vai dar o que isso aqui? Vai dar o que isso aqui? Vai dar t igual a t ao quadrado menos 6. Vai dar t quadrado igual a 1/3 de t ao cubo. E vai dar 2/3 de t ao cubo igual a 2t quadrado. Você tem que achar um t que quando você substitua aí vai dar igual nas três igualdades, tá? Então você começa resolvendo primeiro aí, ó. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui na forma de equação de segundo grau, ó. Vai ficar t quadrado, passa o t para o outro membro. Menos t menos 6 igual a 0. Esse aqui, olha, esse aqui, vamos dar uma ajeitada nesse aí, olha. Vamos dar uma ajeitada nesse aí. Eu vou passar o 3 para cá multiplicando. E vai ficar assim, ó. Aí eu vou passar esse para este membro. Vai ficar t ao cubo menos 3t. T quadrado, né? Aí eu vou pôr o t quadrado em evidência. Dá isso. Vou colocar assim. Tá? E esse aqui, ó. Eu posso cortar 2 com 2. Tá certo isso aí, meu.
O que foi? Tá estranho aqui. Tá. Vou ajeitar esse também, ó. Vai ficar assim, vai ficar t ao cubo igual a 3t quadrado. Isso. Eu cortei esse 2 com esse 2, esse 3 eu coloquei para lá. E aí eu faço vai dar a mesma coisa, concorda? Aí eu ponho o t quadrado em evidência. T menos 3 igual a 0. Dá a mesma. Tá? Dá a mesma. Tá bom? Então, esse sistema ele pode ficar assim. Olha, vou apagar aqui, que é a mesma coisa aí. Olha, aqui, por exemplo, ó. Nessa equação, quais são os valores de t? Quais são os valores de t? É uma equação do segundo grau, tá? A soma das duas raízes dá 1. E o produto dá menos 6. Quais são os dois números que somados dá 1 e multiplicados dá menos 6? Menos 2 e 3, né? Somados dá 1, multiplicados dá menos 6. Então aqui eu vou encontrar T1 igual a menos 2 e T2 igual a 3. Olha, a soma dos dois, ó, dá 1, que é a soma trocando esse sinal aqui. E o produto dos dois dá 6. Ou então usa a fórmula de Bhaskara também. Olha aqui, quais são os números que anulam essa equação aqui? T igual a 0, né? E T igual a 3. Se você colocar 0 aqui, vai dar 0. Se você colocar 3, vai zerar aqui, vai ser 0 vezes 3, vai dar 0. Então aqui eu vou encontrar, dessas duas aqui, porque elas são as mesmas, eu vou encontrar um T3 aqui, ó, igual a 0, e o T2 igual aí, esse aí. Então a solução que é comum para as três equações é essa. É T igual a 3, tá? Se você substituir 3 aqui vai zerar, aqui vai zerar e aqui vai zerar. É isso, tá? O 0 anula essas duas, mas não anula essa, ó. Se você colocar 0 aqui, vai ficar menos 6, tá? O menos 2 anula essa, mas não anula essas duas. E mesmo também eu não posso considerar menos 2, porque o t é tempo, tá? Então o 3 é o momento de impacto. Se eu tivesse medido em segundos, essas duas partículas, se o t é medido em segundo, elas começam a se mover e em 3 segundos elas se encontram. Qual é esse ponto aqui? Então eu já resolvi uma coisa, né? Já achei o instante de impacto. Vamos chamar TI. É 3. Tá bom? Agora, e o ponto de impacto? É quando você substitui esse 3 aqui. Aí você vai achar o ponto de impacto, né? Por exemplo, alfa de 3, quanto é? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Aqui, olha, 3 ao cubo, 27, dividido por 3, 9. 9 vezes 2, 18. Esse é o ponto de impacto. Esse ponto aqui é o ponto 3, 9, 18. Tá? E olha, se você substituir esse 3 aqui, tem que dar a mesma coisa. Porque é quando elas são iguais. Ó. Quer ver? Vamos testar aqui, ó. Vamos testar. Coloca 3 aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 6, 3. 3. Aqui, ó. 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3, 9. 9. Aqui, ó. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Tá bom? Então, realmente, esse é o ponto de impacto. Elas começam a se mover. Para t igual a 3, elas estão no mesmo ponto. Tá? Nem sempre duas partículas vão se encontrar, tá? Nem sempre. Às vezes uma passa aqui, outra passa aqui, elas não se encontram nunca. Ou pode acontecer o seguinte, uma passa aqui e a outra passa na trajetória dela, mas depois que aquela passou.
Elas se encontram, as trajetórias se encontram, mas em momentos diferentes. Aí elas não colidem também, tá? Nesse caso, elas colidem, tá? Ok. Agora eu quero achar este comprimento aqui, ó. Este comprimento. Olha, aqui é o alfa 0. Aqui é o alfa 3. Esse ponto aí, ó. Esse ponto aqui é o alfa 3, que dá lá o 3, 9, 18. Então eu quero achar o comprimento da trajetória da função alfa entre T0 e T3. Como é que é a fórmula para achar o comprimento? Como é que é a fórmula para achar o comprimento? A fórmula para achar o comprimento de uma curva é esse aqui, ó. O comprimento da curva alfa é a integral de 0 a 3, é a integral correspondente aos parâmetros, né? Parâmetro 0 e parâmetro 3, da norma do vetor tangente, dt. Tá? Então eu vou calcular aqui o vetor tangente, calcular a norma dele e jogar nessa integral aí, tá? Vamos lá calcular o vetor tangente da alfa. Deriva aqui, ó, deriva. Aqui dá 1, aqui dá 2t, aqui esse 3 vai cortar com esse 3, quando ele baixar, vai dar 2t quadrado. Então aí vai dar, vamos lá, vai dar 1, 2t quadrado. 2t quadrado, tá? É essa a derivada da curva alfa. Vetor tangente da curva alfa. Agora a norma dele. A norma dele é a raiz quadrada de cada um desses daqui ao quadrado somado. Então, 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado mais 2t quadrado ao quadrado. É isso. O que dá isso aí? Isso aí vai ficar raiz de 1, aqui, 4t quadrado. Aqui, 4t à quarta. Tá? É isso aí. Mas olha, pensa o seguinte, você vai pegar isso aqui e vai colocar dentro dessa integral. Então você tem que ajeitar isso da melhor maneira possível, para ficar simples isso, para você poder integrar. Integrar raiz é sempre complicado. Olha. Uma coisa que você observa aí é que isso que está aqui é um quadrado perfeito. Isso aí é 1 mais 2t ao quadrado, tudo ao quadrado. Concorda? Olha, quadrado do primeiro é 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4t quadrado. E o quadrado do segundo, 4t à quarta. Tá bom? Agora esse corta com a raiz. Como esse aqui é sempre positivo, aí é 1 mais 2t quadrado. Olha, agora tá bom de integrar isso, né? Aí você joga lá, você vai pegar isso aqui e vai jogar aqui, ó, tá? Então vai pegar o L, a alfa, integral de 0 a 3. Esse aí, eu calculei, é 1 mais 2t quadrado, dt. Pronto, agora é cálculo 1 agora, né? Cálculo 1. Sou bom de cálculo 1. Integral de 1 é t. Integral de 2t quadrado. Quanto é a integral de 2t quadrado, pessoal? Hein? 2/3 de t ao cubo, né? De 0 a 3. Substitui o 3. Então vai ficar 3 mais 2/3 de 3 ao cubo. Menos substitui o 0. Quando substitui o 0 vai dar 0, então nem coloco, tá? Então aqui vai ficar 3. Olha esse 3 ao cubo, ele corta com esse 3 aqui, ó. Vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Isso aqui dá 21. Pronto.
21 unidades de comprimento. Se fosse metros, 21 metros. Se fosse quilômetros, 21 quilômetros, tá? Pronto, tá bom? Olha, pessoal, um aviso. Eu vejo muito isso na prova. Tem gente que resolve a integral assim, chega bem aqui, por exemplo, ó, e para aqui. Ah, eu já cheguei aqui, eu não vou mexer mais nisso aí, porque vai que eu erro, vai me descontar. Eu quero dizer que eu desconto se parar aqui. Eu desconto 1 ponto. Se você fizer e errar, eu desconto meio. Entendeu? Então é melhor você tentar fazer. Tem gente que tem medo de fração, né? Vocês entenderam? Tamo combinado, hein? Tamo combinado. Não quero choro na entrega da prova. Professor, vai estar tudo certo, olha aqui. Mas cadê a fração? Não simplificou, não somou a fração. 1 ponto a menos, tá? É assim. Não é maldade isso não, tá? É para vocês, é um estímulo para vocês mostrarem o conhecimento de vocês, tá? Na maior cara dura, né? Olha aí, ó. Agora eu vou calcular esse comprimento aqui, ó. Esse aqui. Olha, pessoal, presta atenção. Aquilo que eu falei. Talvez não caia essa questão igualzinho. Mas talvez caia uma de calcular comprimento, em que, quando você vai achar a norma do vetor tangente, recaia numa coisa dessa. Ah, olha lá, aula de revisão, o professor fez assim, dava um produto, um quadrado perfeito, aí sumia a raiz. Pode ser, tá bom? É isso que eu estou falando. Talvez a questão não caia igual, mas vai usar uma coisa que eu usei aqui, um truque que eu usei aqui, tá bom? Ok. Vamos calcular o comprimento da beta. Eu já vou apagar aqui, que eu já fiz essa parte aqui. Então, a beta é a mesma coisa, tá? Eu preciso calcular aqui o comprimento da beta. Entre 0 e 3. Então, o comprimento da beta é a integral de 0 a 3 da norma do beta-linha. Tá? Então, vou calcular o beta-linha. O beta-linha, deriva o beta, está aqui o beta. 2t, t quadrado, 4t. Tá? Todo mundo entendeu a derivada aí? Agora calcula a norma desse. Vamos lá calcular a norma. A norma vai ser a raiz quadrada deste aqui ao quadrado, deste aqui ao quadrado e deste aqui ao quadrado. Tá? Vai dar o que isso aí? Raiz quadrada de 4t ao quadrado, t à quarta, 16t ao quadrado. Tá? Vou continuar bem aqui, ó. Vai ficar raiz de t à quarta, vamos colocar aqui t à quarta. 4t quadrado com 16t quadrado? 20t ao quadrado. E agora, hein? Lembra que eu tenho que pegar isso aqui e colocar dentro dessa integral aqui. O que vocês acham que eu faço aqui? Aqui não é mais quadrado perfeito, né? É 20. É 20, obrigado. 20t ao quadrado. 4t quadrado mais 16t quadrado, 20t quadrado. Não é mais um quadrado perfeito. O que eu faço aí? Vou colocar o t quadrado em evidência. Tá? O t quadrado, o t é positivo, né? Ele sai da raiz.
Isso aqui é raiz de t quadrado vezes raiz disso aí. Então aqui vai ficar t. Ó, já melhorou. Agora, eu já sei integrar isso aqui. Isso aqui eu não sabia, mas isso aqui eu sei. Tá? Então pega isso aqui e joga aqui, ó. Tá? Vamos para cá, vamos para cá. Então o comprimento da beta vai ser igual à integral de 0 a 3 de t raiz de t quadrado mais 20 dt. Isso aqui eu vou escrever assim. Pronto, eu tenho que resolver essa integral. Eu coloquei o t aqui para trás. O que eu faço para resolver essa integral? Hein? Eu uso integral por partes? Eu faço uma substituição trigonométrica? Não, eu faço uma mudança de variável, muito simples. Eu faço u igual a quanto? T quadrado mais 20. O du vai ser, deriva isso, 2t dt. Eu estou interessado no t dt, porque ele aparece aqui, ó. Então eu vou isolar esse t dt. É 20, né? Não, é 2 mesmo. Esse 2 vem para cá. 1 sobre 2 du. Esse 2 vem para cá. Ó. Agora eu vejo, olha, muita gente erra isso aqui, ó. Fez a mudança de variável, joga lá e continua. O que está faltando para eu continuar? Ver os novos limites de integração, né? Os novos limites. Quando esse t, a variável t, for 0, quanto vai ficar o u? Joga aqui na expressão do 0 aqui, ó, vai ser 20. Quando o t for 3, quanto vai ser o u? Coloca 3 aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Mais 20, 29. Agora está tudo pronto para fazer a mudança de variável. Então a nossa integral vai ser agora a integral de 20 a 29 da raiz de, isto tudo aqui eu chamei de u, né? U. Esse t dt está aqui, é meio, isso, é meio de du. Esse meio sai da integral, que ele é uma constante multiplicando. De 20 a 29 da raiz de u du. Bem, para integrar a raiz, é melhor você escrever logo assim, né? U elevado a meio, é melhor. Porque aí, quanto é a integral? Vou fazer separado aqui. A integral de u elevado a meio é meio mais 1, u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Isso aí é meio mais 1, 3 sobre 2. Meio mais 1, 3 sobre 2. Isso aqui dá para eu escrever assim, ó. Esse 3 sobre 2 vai ficar 2/3, e isso aqui vai ficar raiz quadrada de u ao cubo. Isso aqui ainda é 2/3. U ao cubo eu vou escrever como u quadrado vezes u. Aí um u sai da raiz. É isso, ó. Então isso aí vai ficar meio vezes 2/3 de u raiz de u de 20 a 29. Esse 2/3 sai. E aí o 2 corta com 2. Então vai ficar 1/3 disso aqui. U raiz de u de 20 a 29. E eu vou substituir, vou continuar bem aqui, ó. Continuar bem aqui. Vai ficar 1/3 de... Substitui o 29. 29 raiz de 29. Menos substitui o 20.
Pronto, é isso que dá. Daí não dá para ajeitar muito mais, não. Poderia fazer o 20 como 4 vezes 5, saía o 2, ia ficar 40 raiz de 5. Tá bom aí, tá? Isso aí é o comprimento desta aqui, ó. É um número mais complicado, né? Não se espantem se quando vocês forem calcular um comprimento de arco que eventualmente pode cair na prova, der um número estranhão assim, né? Pode acontecer. Raiz de 100 e pouco, raiz de 37. Acontece, tá? Então tá aí essa questão. Tava boa uma questão dessa ou não? Não? Lamento, pessoal. Bora ver uma outra aqui. Não precisa mostrar ainda, peraí. Deixa eu caçar mais uma aqui. Pessoal, essa prova é a prova 1 tipo A, primeira chamada, né? Que foi aplicada no primeiro semestre de 2018. Foi o último semestre que eu fiquei no Newton antes de sair e voltar agora, né? Então foi a última prova que eu apliquei no Newton, a última prova P1, né? Aí caiu essa terceira questão bem aqui, olha, valendo 2,5. Essa terceira, vamos fazer essa terceira, ó. Vamos ler aqui. Encontre uma equação para a reta que é tangente a essa curva e que é também perpendicular ao plano. Tá? Então, olha, você tem um plano e tem uma curva. Essa curva tem um monte de reta tangente. Cada ponto dela tem uma reta tangente. Mas tem uma que é perpendicular a esse plano. Achar uma equação para essa reta. Uma equação vetorial, uma equação paramétrica, né? Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, olha. Vamos colocar os dados aqui, ó. Uma questão de reta tangente, né? Cadê? A curva é gama de t igual a 3 sobre 2t quadrado menos t. De onde que eu pego essas questões? Eu invento. Sou eu que invento essas questões. T ao cubo. Uma ou outra eu pego de livro. Eu gosto mesmo de inventar as questões. T quadrado mais 5t. Tá? Vamos ver, 3 sobre 2... Por favor, eu quero... 3 sobre 2t quadrado menos t. T ao quadrado mais 4t. T ao cubo menos 5t quadrado mais 5t. Tá, essa é a curva. O plano tá ali, ó. O plano é 4x mais 5y mais... O cursor está bem em cima, né? O que é aquilo? É o z, né? É o z. Mais z igual a 0. Tá bom? Então, olha só. Encontre uma equação para a reta que é tangente a essa curva e que é também perpendicular ao plano. Olha só. Vamos pensar aqui. Nesse tipo de problema, é um problema geométrico, né? Uma curva, uma reta tangente, um plano. Você tem que visualizar geometricamente e aquela condição geométrica que está exigindo lá no exercício, você tem que traduzir de maneira analítica. Você tem que traduzir aquela geometria em termos de equações para você resolver. É assim que você resolve isso, tá? Você tem uma situação geométrica que você transforma em uma situação analítica. E aí sai calculando. Sempre que eu falo, situação analítica, envolvendo equação, tudo, né? Então, olha, a situação é essa aqui, olha. Mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um plano, um pedaço de um plano, né? Um pedaço de um plano. E aí você tem aqui uma curva aqui assim, ó. Que é aquela lá. Essas duas coisas que você tem. Essa curva, ela tem um monte de reta tangente, um monte. Várias retas tangentes. Mas tem uma
tem uma aqui que é perpendicular a esse plano, forma um ângulo de 90 graus com o plano. Π sobre 2. Então você tem que achar a equação dessa reta. Para achar a equação de uma reta, o que você precisa? Precisa de um ponto pelo qual ela passa. Então você vai achar esse ponto de tangência aqui, chamado ponto de tangência. Vai ser um alfa de T0. E precisa de um vetor diretor para ela. O vetor diretor é o vetor que dá a direção dela. Como ela é tangente, vai ser o vetor tangente à curva nesse ponto. Vai ser o alfa' de T0. Tá? É isso. Tá bom? Olha, dado esse plano aqui, a gente sabe que esses números, esses coeficientes aqui, 5, 4 e 1, que não está escrito aqui, mas está, eles constituem um vetor que é perpendicular ao plano, né? Então eu tenho um vetor bem aqui assim, n, que é aquele lá, 4, 5, 1, ele é perpendicular ao plano, a gente sabe disso. Então, olha, este vetor alfa', ele é perpendicular ao plano também, porque ele tem a mesma direção da reta. E esse também é perpendicular ao plano. Então, eles são paralelos, esses dois. Né? Então, o alfa' de T0 é paralelo ao n. Tá? Então, olha, essa situação aqui que você vai tentar transformar numa situação analítica, né? E a partir daí tentar achar quem é esse T0. A partir dessa condição aqui, tentar achar quem é o T0. Olha, dois vetores, eles são paralelos, isso acontece o quê? Se um é múltiplo do outro, né? Então, isso aqui vai me dizer que o alfa' de T0, ele é um K, um K vezes N. Um K vezes N, em que esse K é constante. É uma constante. Tá? É isso. Agora, quem é a alfa' de T0? É a derivada, não é alfa, é gama, né? É gama. Tanto que eu vivo chamando de alfa, é gama, tá? Quem é o gama'? Você deriva aí o gama, ó. Então vamos calcular esse cara bem aqui, ó. Então o gama vai ser, deriva aqui, ó, deriva aqui. 3t menos 1. T0, né? T0. 3T, é a derivada no T0. Aqui, 2t0 menos 4. E ali, 3t0 ao quadrado menos 10t0 mais 5. Isso aqui é k vezes o n, que é 4, 5, 1. Tá? Então eu vou ter assim, 3t0 menos 1, 2t0 menos 4, 3t0 ao quadrado menos 10t0 mais 5, igual um escalar multiplicando uma êndupla, né? O escalar multiplica cada um aqui. Então vai ficar 5k, 4k, 5k e k. Igualdade de ênuplas, né? Primeiro é igual a primeiro, segundo é igual a segundo. Então eu vou ter isso aqui, ó. 3t0 menos 1 igual a 4k. 2t0 menos 4 igual a 5k. E 3t0 menos 10t0, 3t0 ao quadrado, é menos 10t0 mais 5 igual a k, né? Pronto, ó, eu tenho esse sistema. Oi. Aqui é?
É mais, né? É mais, olha. Já ia perder aqui um pontinho aqui, ó. Já ia perder. É mais. E aí é mais, ó. Muito cuidado, é isso que eu digo, viu? É muita conta, a gente... Mas eu não perdoo, mesmo assim. Ó, lamento. Olha, aí você tem que resolver isso aí, achar o T0. Você quer achar o T0. O K não importa, você quer achar o T0. Então você tem que achar um T0. O T0 e o K aqui, eles têm que satisfazer essas três equações. Eles têm que satisfazer essas três equações. Olha, com essas duas aqui, só com essas duas dá para a gente achar. Porque duas equações, duas variáveis, você já consegue achar, né? Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Eu posso fazer assim para resolver, só usando essas duas. Eu vou multiplicar esta aqui por 5 e vou multiplicar esta por menos 4. O que vai dar? Só trabalhando com essas duas. Multiplica tudo por 5, vai ficar 15 T0 menos 5 igual a 20K. Tudo por menos 4 agora. Menos 8 T0 menos 16 igual a menos 20K. E agora eu somo membro a membro. Aqui vai ficar quanto aqui? 7T0. Aqui vai ficar 21. E aqui corta. Eu multipliquei assim por esses dois números de propósito para cortar aqui. Dá 0, então. Então esse 21 passa para outro membro. O 7 passa para lá dividindo. E eu vou ter T0 igual a 3. Pronto, achei o T0. Tá? Achei o T0. Você pode bater uma dúvida em você que é assim, olha. Pode bater uma dúvida que é assim. Será que esse T0 está certo? Né? Será que ele está certo mesmo? Um jeito de você testar é porque você só usou as duas primeiras equações, né? Você pode achar o K. Acha o K. Olha, eu já achei o T0. Substitui T0 bem aqui, ó. O T0 é 3. Vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Menos 1 igual a 4K. Então vai ficar 8 igual a 4K. Passa o 4 para cá dividindo, você vai ter que o K é 2. Tá? Então dá certo. Olha, quando o T é 3, fica 8 aqui, o K2 fica 8 aqui também. Aqui, olha, o T0 é 3, fica 6 mais 4, 10. E aqui fica 5 vezes 2, 10. Tá certo. Agora nessa aqui, vai dar certo? Vamos ver. Substitui o T0 igual a 3, ó. Vai ficar 3 vezes 9, 27. Menos 10 vezes 3, 30. Mais 5. Isso tem que dar 2, que é o K. Dá mesmo? Ó. Isso aqui é menos 3 mais 5 é 2. Então tá certo. Esse T0 que eu achei e esse K satisfazem as três equações. Então, de fato, o T0 é 3. Pronto, agora já tenho tudo. Com esse 3, eu substituo aqui... Não é alfa, é gama, né? É gama. É gama. Força do hábito, né? Desde menino chamando gama para as curvas, chamando alfa. Ó, agora então eu substituo aqui, ó, o T0 bem aqui, 3. Aí eu vou achar o ponto de tangência. Aí eu pego esse 3 e substituo aqui na derivada. A derivada é essa aqui, né? A derivada é essa. Aí eu vou achar o vetor tangente, tá? A derivada é essa, que esse aqui eu derivei, ó. Tá? Então vamos lá. Vou apagar esse aqui, porque esse aqui era só um teste. Gama de 3 dá quanto? Vamos fazer, pessoal? Olha, substitui aqui, ó. Substitui aqui 3, bem aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 9, né? Menos 3. Depois vai ficar 9
menos 4 vezes 3, 12, né? Tá vendo? Eu estou substituindo aqui, ó. Dá 9 menos 3, aqui dá 9 menos 12. Aqui vai ficar 27. 27 menos 5 vezes 9, né? 45. Menos mais 5 vezes 3, 15. Tá bom? Isso aqui vai ficar como? Olha, vai ficar como isso aqui? Faz essa conta aqui separado. Vai ficar 27 sobre 2 menos 3. Então vai ficar 27 menos 6. 21 sobre 3. Tá certo? Ali vai ficar menos 3. E ali dá quanto ali, hein? Aqui é mais, é? É mais. Toda vez eu quero colocar. É mais aqui. Então vai ficar 21, né? 21. E ali dá quanto? Aqui, ó, 45 menos 15. É 30. Menos 30. Menos 30 com 27, menos 3. Pronto. Esse é o ponto. É este ponto, bem aqui, ó. Tá? Agora vamos achar o gama-linha de 3. Gama-linha está aqui, ó. Substitui aqui, ó. Vai ficar ali, ó. Ali vai ficar. Quanto vai ficar aqui? Vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Oi. É 21 sobre 2, é mesmo. 21 sobre 2 aqui, né? Isso aqui vai ficar 27 menos 20, menos 6 sobre 2. Tá bom. Rapaz, eu ia perder muito ponto nessa prova. Vamos lá aqui, ó. Eu vou substituir na derivada, ó. 3, bem aqui. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Então, 8. 8. Agora aqui. 3, bem aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 10. E esse último aí dá quanto? Bora fazer aqui, ó. Aqui 3 vezes 9, 27. Menos 30. Mais 5. Aqui dá menos 3. Mais 5, 2, né? Tá certo aí? Tá certo, né? Menos 2, que dá menos 3 aqui, mais 5, 2. Pronto, tá aí, tá aí. Tá aqui este, que é este vetor aqui, ó. Agora a equação da reta, a equação da reta. A equação da reta vai ser x, y, z, a equação vetorial da reta, né? O ponto pelo qual ela passa, um parâmetro, que é o lambda, que estamos chamando de lambda, 8, 10, 2. Tá? Deixa eu colocar indicado aqui, depois eu mudo. O gama-linha de 3, tá? Então vai ficar aqui x, y, z. Esse aqui está lá. 21 sobre 2. 21 e menos 3. Lambda, ali 8, 10, 2. Pronto. A equação vetorial da reta, tá? Se eu quisesse as equações paramétricas, aí o x é 21 sobre 2 mais 8, multiplicado pelo lambda. 21, o y, mais 10, multiplicado pelo lambda. E o z, menos 3, mais 2, multiplicado pelo lambda. As equações paramétricas da reta, tá? Ok, se eu não cometi mais nenhum erro, é isso aí. Bora ver aqui, peraí. E aí, pessoal?
essa reta vermelha, essa curva vermelha, é a trajetória da curva, tá? O plano é esse aí, ó. Aqui está o ponto, o vetor tangente, essa reta verde é a reta tangente perpendicular. Veja que ela é perpendicular ao plano mesmo, ó. Tá vendo? E é de fato tangente à curva, tá? É isso, é isso, é isso. Tá quase acabando o tempo, né? Só ver mais uma coisa, só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo, é 21, 21, 3 e o ponto 8, 10, 2. Tá certo, tá? Olha, outra questão que é certo que vai cair, né? É derivada parcial, né? 12. Vamos fazer uma aqui de derivada parcial. Essa aqui é certo que vai cair, né? Vai cair uma dessa. Então não tem erro. Qual foi que eu tinha escolhido aqui? Caiu na prova 1, primeiro semestre de 2017, segunda chamada, foi prova de segunda chamada. Aquela prova que o pessoal falta, né? Apresenta atestado. Caiu essa primeira questão aí, valia 2 pontos. Calcule as derivadas parciais dessa função aqui, ó. A segunda chamada é sempre mais exagerada, né? É sempre mais exagerada. Vamos fazer essa daí. Calcule as derivadas parciais dessa função. Vamos lá. Está aqui a função. F de xy igual a e elevado a x ao quadrado mais 5y cosseno de x ao quadrado y à quarta mais 7x. Tá aí uma função bonitinha, né? Vamos calcular a derivada parcial dessa função com relação a x. Que regra que eu vou usar, pessoal, inicialmente? Regra do produto, tá? Inicialmente é a regra do produto, porque é um produto de 2 funções, ó. Aqui tem x, aqui tem x também, então regra do produto. Tá bom? Bem, vamos fazer direto, né? Vamos fazer direto, que a gente já é master, né? Como é a regra do produto? Deriva a primeira, preserva a segunda, mais preserva a primeira, deriva a segunda. Então vou lá derivar a primeira. Está aqui a primeira, ó. Derivada com relação a x. Que regra que eu tenho que usar para derivar essa? Regra da cadeia. Tem uma função dentro de outra. Então, regra da cadeia. A função de fora é exponencial, a de dentro é essa aqui, x ao quadrado mais 5x. Então, você deriva a exponencial, que é ela própria, e permanece a função argumento sem derivar. E multiplica pela derivada do argumento. Então, deriva só isso aqui com relação a x. 2x. Tá ou não? Entenderam aí? Essa é a derivada da primeira. Preserva a segunda. Mais... Será que vai dar aqui? Preserva a primeira. E deriva a segunda. Deriva essa aqui, ó. Como é que eu vou... de novo, vou aplicar a regra da cadeia, porque é uma função dentro de outra. Então eu vou derivar a função de fora, que é cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Preserva que está dentro, sem derivar. Não vai dar aqui. Deixa eu passar para cá. Então eu tenho aquela ali. Menos seno. Tá? Preserva o argumento da menos seno, sem derivar.
e multiplica tudo pela derivada do argumento com relação a x. Tá? Então vai ficar 2x y à quarta, que é a derivada desse aqui, o y é constante, mais 7. Entenderam aí? Pronto, já está derivado. Já está derivado. Agora é só ajeitar, né? Você pode colocar esse exponencial em evidência, mais com menos, né? Vamos fazer isso. Colocando em evidência exponencial. Vai ficar isso aqui tudo, 2x cosseno de x ao quadrado, y à quarta mais 7x. Agora, mais com menos dá menos. Esse aqui eu coloquei em evidência, esse aqui eu vou colocar para frente. 2xy à quarta mais 7, vezes seno de x ao quadrado, y à quarta mais 7x. Pronto, está aí a derivada. Está aí a derivada. Segunda chamada, né, pessoal? Segunda chamada é... Não deixem para a segunda chamada, tá? É melhor. Tem gente que gosta de segunda chamada. Segunda chamada é meio suicídio. Tá bom? Olha. Derivada com relação a y. Está aqui a minha função, está aqui a minha função. Está aqui a minha função. Vou derivar com relação a y. Então, de novo, é produto, porque eu tenho y aqui e tenho y aqui. Tá? Então, eu vou aplicar a regra do produto, agora com relação a y. Tá bom? Então, derivada de f com relação a y, no ponto xy, deriva a primeira com relação a y, ó. É exponencial, x ao quadrado mais 5y, e aí deriva isso aqui com relação a y. 5. Preserva a segunda. Cosseno de x ao quadrado y à quarta mais 7x. Agora, preserva a primeira e deriva a segunda. Vamos derivar esta aqui, ó. De novo, regra da cadeia. Deriva o cosseno, que é menos seno. Permanece o argumento dele sem derivar. E multiplica pela derivada do argumento. Olha, deriva isso aqui com relação a y. 4x ao quadrado, y ao cubo. Pronto, está aí. Já está derivado. Vou só ajeitar agora. Vou colocar essa exponencial em evidência. Aqui vai ficar 5 cosseno de x ao quadrado, y à quarta, mais 7x. Esse está colocado em evidência, mais com menos dá menos. Esse aqui vou colocar para frente. Pronto, está aí. Tá? Tá bom? Então tá, pessoal. Peguem lá as provas e façam as questões lá que cai sempre. Vai cair coisa parecida, tá bom? Ok, por hoje tá bom. Bons estudos, tá? Boa